E Jesus perguntou: o que deseja que eu faça por você? Na reflexão de hoje do Evangelho do dia de São Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43, iremos refletir um pouco sobre esse Evangelho. Já convido a você, após essa reflexão, e pegar a sua Bíblia e ler esse Evangelho. Então vamos lá. Já começamos com essa passagem onde Jesus está naquele momento da multidão, onde todos estão em sua volta, é discípulos, é criança, é gente, é aquele alvoroço que eu fico imaginando quando se fala multidão, imagino que realmente seja a multidão em volta de Jesus por onde ele passava. E o que eu acho interessante é que nesse momento o cego pergunta: o que está acontecendo? Quem é que está arrastando essa multidão? Que causa estão fazendo esse alvoroço todo por aqui? E falam: é Jesus de Nazaré para o cego. Então, nesse momento, ele é Jesus de Nazaré. E pelo que talvez ele tivesse ouvindo e pelo que ele já tivesse ouvido, ele então quis se atrever a pedir ajuda a Jesus, dizendo: Jesus, tende piedade de mim. E nesse momento, em meio àquela gritaria, talvez, a multidão de pessoas em sua volta, com certeza ele não era o único que estaria gritando, pedindo ajuda naquele momento onde Jesus estaria passando. Eu acredito que muitos pediriam ajuda no alimento, ajuda a curar, salva meu filho, salva minha mulher, salva meu esposo, todos isso estariam ali. E com certeza esse era mais um. Porém, a diferença é que ele estava apenas pelo ouvir, e eu acredito que essa cena, ele estaria bem distante dessa multidão, já que ele não se adaptado com essa questão naquele ambiente ali, onde vinha esse alvoroço todo, né? Então ele se coloca nessa. Quem era aquele que estava fazendo esse tumulto todo naquele momento e se atreve a pedir: Jesus, tende piedade de mim. E mesmo em meio à multidão, quiseram repreender ele com essa gritaria, talvez aquele controle, né, de pessoas próximas, dizer. Já o tratamento, quando a gente vê pessoas daquela época, os leprosos, deficientes, doentes, todos eram rejeitados. Então isso demonstra mais um pouco a forma como eram tratadas essas pessoas. E Jesus, nesse momento, mostra para aquela multidão que estava à sua volta para o que ele veio fazer aqui na terra. E o cego não se contenta, então grita bem mais forte: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E nisso Jesus diz: alguém novamente me chama. E ele pede: traga-me a mim esse cego. E levaram ele até Jesus. E aqui é que entra a reflexão mais assim, que é o que mais chamou a atenção nesse evangelho, que sempre que eu leio ele, sempre me toca isso. Que meio a tudo isso que aconteceu, no alvoroço todo, de todas as pessoas, porque Jesus bem sabia do que todos estavam se aproximando dele naquele momento, que todos que se aproximavam queriam algo, sempre pediam algo. Logicamente, Jesus tinha algo para oferecer, como cura, um acolhimento, com palavras. E quando ele, um cego, que é levado até Jesus, e Jesus ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Nesse mesmo momento, o cego fala: Senhor, que eu possa voltar a enxergar. E eu fico imaginando uma cena, porque é levado o cego, ele pede: traga-me o cego. E as pessoas que estavam à sua volta o conduziram até Jesus, o cego. E Jesus ainda pergunta: o que tu queres que eu te faça? Mesmo sabendo que ele queria voltar a enxergar. E é isso que ele responde: Senhor, que eu vou te enxergar. Eu não enxergo mais. E eu acredito que aquele alvoroço, aquela gritaria, Jesus pergunta: mas o que tu queres que eu te faças?
Porque eu acredito que Jesus naquele momento via além da cegueira daquele homem, talvez o passado, os erros que foram cometidos, tantas outras coisas que talvez a cegueira fosse a menor delas perto daquilo que Jesus poderia fazer na vida dele. E isso me faz pensar muito por aquilo que às vezes pedimos a Ele. Às vezes a gente pensa que algo que estamos pedindo realmente é a urgência, é o mais necessitado, é o que a gente mais precisa. Porém, Jesus, o nosso Senhor, Ele bem sabe do nosso coração e bem sabe do que realmente precisamos naquele momento. Eu acredito que isso, quando Ele falou da cegueira, creio que Jesus já tinha feito a leitura do coração daquele homem e tinha visto que talvez pudesse ser perdão, fosse outra forma, outra coisa além da cegueira a qual ele estava vivendo a esse tempo, né? E isso mostra a forma como Jesus nos trata quando buscamos a Ele. O que tu queres que eu te faça? Será que aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos buscando em Jesus, realmente de fato seja o que necessitamos no momento? Porque Ele bem conhece o nosso coração e Ele bem sabe o que precisamos no momento certo. E é isso que eu quero deixar aqui de reflexão para cada um de nós, que possamos avaliar aquilo que pedimos em oração, para que seja feita a vontade dEle, para que aquilo que Ele sabe que precisamos venha a ser resolvido, porque eu acredito que tem muitas coisas, além daqueles nossos problemas maiores, tem os outros que são os responsáveis que nos levam à maior situação. Quando a gente vê o problema, a gente sempre olha para o macro, ou seja, por aquilo maior que a gente já chegou. Mas a gente esquece daqueles menores que nos levaram a chegar até esse lugar de problema. E é entre esse lugar que a gente passa, que foram acumulando e nos fazendo chegar até aqui, que Jesus talvez queira resolver, porque de nada vai adiantar resolver a cegueira que estamos vivendo aqui, se o que nos leva a ter a cegueira, a gente não resolve. E nesse evangelho eu acredito que Jesus quer dizer, eu posso te curar da cegueira, mas e os outros que são os causadores que te levam a essa cegueira? Trazendo para um contexto até mesmo de ansiedades, de problemas de depressão, de problemas familiares, sejam quais forem os outros problemas que nós temos, avalia isso de que hoje você está vivendo. O que foram os causadores que te levaram até chegar a esse macro, a esse problema maior que você pede a Ele, para que seja resolvido na raiz, porque é aí onde Ele quer resolver. E é aí que muitas vezes nós esquecemos que Ele tem que atuar e que Ele quer atuar. É na raiz dos problemas que nos levam aos problemas macro, que é o que a gente chega no limite, de onde a gente se machuca mais, onde a gente se fere mais, onde a gente se sente mais solitário. E é aí que Ele quer atuar. Então, quando hoje, a partir desse momento, você for ler esse evangelho, e no momento que você estiver em oração, refaça isso. Olhe não somente para o macro do problema, mas para as raízes. Os pequenininhos que foram causando em você tudo isso e que te levou a chegar onde você está hoje e que é um dos motivos que te aproxima de Deus para pedir a Ele essa cura. Então hoje você talvez peça tantas coisas a Ele em oração, mas Ele está dizendo, eu posso lhe conceder a cura disso. Mas para isso eu preciso te educar, eu preciso te corrigir para que você não mais volte a esse erro. Porque o que acontece muitas vezes, nós pedimos o perdão, mas nós cometemos os mesmos erros. E Ele nos quer corrigir desses erros para que nós não fiquemos voltando sempre o mesmo problema. Então é necessário corrigir os pequenos percursos que passamos que nos levam ao macro do problema para que não haja mais isso. E nesse momento acontece a cura da cegueira dele e Jesus lhe disse, veja novamente, a sua fé o salvou.
Então, naquele momento, eu acredito que Jesus, vendo a entrega dele, o pedido, a forma como ele se colocou e até mesmo a inocência, talvez, porque temos também esse outro lado, né? A inocência da forma como nos colocamos em oração. E vendo aquilo, Jesus disse: então vá, volte a enxergar. A sua fé o salvou. E ainda mais, olha só, além de tudo isso, de ter se aproximado de Jesus no meio da multidão, de ter gritado, ter perturbado Jesus com gritarias, né? Jesus, filho de Davi, além de ser curado nesse momento, ele fez aquilo que é exemplo da Virgem Maria. Ao receber a visita do anjo Gabriel, ao receber o anúncio que iria gerar o Salvador, Maria nos ensina que, além de ser serva, ela tem esse ir ao encontro, esse ir em busca de mudança, né? De não ficar parada. E Maria nos ensinou muito isso, o sentido do servir, de receber a ordem de Deus, mas de não ter ficado ali parada. E a exemplo dela, isso reflete muito isso nesse homem que, quando ele ficou curado naquele instante, ele não voltou lá para o lugar dele, de onde ele estava, com certeza, à beira do caminho, distante, excluído do lugar onde ele estava. Não mais. Mas a palavra diz que ele se levantou, foi curado, pediu, a Jesus a cura e naquele mesmo instante seguiu a Jesus. E é isso que acontece talvez muitas vezes com aqueles que pedem a cura, mas não reconhece aquele que realiza o milagre, que não traz para a vida, que não o segue, que não toma posse para a sua vida, apenas quer se aproximar, quer alcançar, mas de nada faz para mudar a sua vida. A gente vê que se ele poderia ter sido curado dessa cegueira e ter voltado para o seu lugar e de lá ter ficado e ter deixado a multidão, Jesus ter passado com a multidão, alvoroço e vida que segue. Mas não, naquele exato momento ele tomou a mais bela decisão, que eu acho que é o que mais Jesus espera de todos nós, que nós que buscamos tanto a Ele, de seguir, de reconhecer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele realizou em nós. E eu acredito que aquele homem na multidão talvez ficava: Ele me curou, Ele me fez voltar a enxergar, e com certeza a alegria voltou para aquele homem e fez um novo sentido na vida dele, continuando, vendo e agora seguindo a Jesus, porque ele não só ouviu falar de Jesus, mas ele experimentou de Jesus e, enxergando Jesus, começou a seguir. Então, que possamos não ficar apenas do nosso ouvir, mas abrir a nossa boca para proclamar, para que os nossos olhos possam ver as maravilhas que Jesus tem para fazer na nossa vida. Esse foi um evangelho que hoje eu quis gravar aqui um pouco. Para quem não conhece, eu sou Diego, me chamo Diego. Estou iniciando aqui no canal. Já quero pedir, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e, se puder, compartilha também para outras pessoas, para que possam ajudar a fazer crescer esse canal de evangelização. Espero que Deus abençoe você, que leia o Evangelho e retire uma boa lição a mais para a sua vida. Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.